foi um momento difícil, que eu não estava conseguindo trabalho, e eu entrei nesse hotel, que é um hotel de 5 estrelas. Eu estava muito feliz com o salário e tudo mais, e estava precisando muito, né? Ele era o gerente ali que coordenava toda a equipe de garçons, de comida e de atendimento. Meu chefe não chegou a ser um abuso, né? Foi realmente só um assédio. E ele sempre fazia algumas coisas do tipo: se você quiser crescer no serviço, né? Precisamos conversar depois. Sempre tinha alguma coisa desse aspecto, assim. O assediador, ele tem aquele desejo sexual, né? Por isso ele pratica aquela conduta abusiva de ter um favorecimento sexual, e isso ele pode fazer com diversas finalidades. Ele passou a mão em mim e falou: nossa, como você é forte, nossa, você malha. E começou a me incomodar. E eu, no início, eu peguei e comecei a chegar pra lá nele. E isso ele começou a ficar bravo. Até comentei com a minha mãe: eu vou ser mandado embora, né? Por causa disso, eu não deixo o meu método brincar comigo como brincar com os outros. Trabalhava com vendas, então eu tinha que sim ter uma certa aparência, estar mais arrumada, tudo. E isso faz parte de mim, né? Então, na época, sim, eu me senti extremamente culpada. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que eu deixei ele entender? Nem sempre é claro essa imagem na cabeça das pessoas, né? A questão de entender que o não é não, entender o que são relações de subordinação, entender até onde essas questões podem ir. A gente tem o nosso direito, a gente pode sim andar bonita, a gente pode sim sorrir, ser educada, e não está dando moral, né? Então isso precisa ser mudado mesmo, a cabeça precisa ser mudada. Eu acho que é para as pessoas entenderem que isso não acontece só com mulher. Saber identificar, né? O que é brincadeira com uma coisa que já não é legal, né? E saber que as pessoas têm suporte, né? Quando você não ficou legal com uma situação, você corre atrás mesmo do que deve ser justo, né? Não é uma cantada, não é paquera, é algo que viola, é algo que leva um constrangimento, que leva a uma humilhação, a um sentimento de exclusão, de discriminação, de falta de respeito à dignidade da vítima. Na paquera existe o consentimento, existe a anuência. Então, qualquer conduta com cunho sexual, né, com cunho libidinoso, de violação, que haja a ausência do consentimento da outra parte, que se dê a partir das relações de trabalho, das relações profissionais, importante dizer isso, não importa só se é na firma, se é no prédio da empresa, se é no happy hour da empresa, também é um problema da empresa. Se é na festa de final de ano, se a relação daqueles dois se deu a partir da relação de trabalho, é um problema de assédio sexual no ambiente de trabalho. Pode ser no ambiente físico, ali, ou no lugar onde a pessoa recebe pagamento, ou no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ou nos locais de treinamento, capacitação, ou em viagens a trabalho, ou em atividades que são sociais, como confraternizações, eventos sociais da empresa, enfim, em qualquer lugar, desde que a pessoa esteja naquela situação em razão do trabalho. A definição do assédio sexual nos foi dada, em primeiro lugar, pelo Código Penal, por dispositivo que data do ano de 2001 e que tipifica esse crime como aquele constrangimento com conotação sexual praticado por um superior hierárquico ou pessoa que detém, não é, uma espécie de influência sobre a vítima no ambiente de trabalho, capaz, né, de gerar comportamentos que induzam o sexo, seja por um ataque direto ou por meio de insinuações, convites e propostas dessa natureza, e que tenham a rejeição da vítima. A intenção é constranger, humilhar, discriminar
mas principalmente produzir um constrangimento de tal sorte que a pessoa se sinta obrigada, oprimida, dominada para atender aquele ato, que é um ato ligado às questões sexuais. E geralmente o trabalho é usado como moeda de troca. Então, ou você faz isso, ou você não vai conseguir este cargo, este projeto, ir à frente com a sua ideia. Então, quando se fala em assédio sexual no ambiente de trabalho, não podemos desvincular das situações de trabalho, porque elas são usadas como moeda de troca. A própria CLT, em 2017, com a reforma trabalhista, também teve introduzidos dispositivos que são aplicáveis também como um conjunto normativo capaz de justificar a reparação por danos morais, na medida em que esse conjunto normativo, introduzido pela reforma, protege especificamente o ambiente de trabalho e o trabalhador no que diz com a sua sexualidade, com a sua integridade física e moral, privacidade e intimidade. Enfim, e antes disso nós já tínhamos a Constituição da República, né, que no artigo 5º também, ao instituir o direito constitucional à intimidade, à privacidade, o direito à vida privada, já impede, digamos, a prática desses ilícitos. O assédio sexual, o que é que ele ataca na vítima? O que ela tem de mais precioso? A sua intimidade, a sua liberdade, a sua capacidade de se autodeterminar. Então, fere, sim, inclusive esses bens que a Constituição Federal elegeu como de maior grandeza, que é justamente esses que eu acabei de mencionar, além da honra e da dignidade, que é o bem de maior envergadura que toda pessoa tem. Possui uma gradação, né, de gravidade que começa desde aquela piadinha, daquele comentário inoportuno, daquela cantada fora de contexto, né, daquele comentário sobre o corpo, sobre o cabelo, até, obviamente, violações mais graves, né, como o toque, como o assédio, como, de fato, o estupro. O assédio sexual acontece dentro de um entendimento errado da sociedade, misógino da sociedade, de algum tipo de fragilidade maior da mulher, né? E esse é um comportamento que se repete, é uma mentalidade que existe não apenas para os homens, mas também parte das mulheres. E as mulheres, se entendendo mais fragilizadas, elas tendem a ter mais receios na hora de reportar. Então, sob esse ponto de vista, a gente entende que é mais uma barreira a ser rompida pelas mulheres. Um microespaço, né, que é o ambiente de trabalho, ele, de certa forma, mimetiza as relações sociais como um todo. Nós vivemos uma sociedade machista, racista, né, com grande desigualdade de gênero, de classe. E tudo isso determina as ações e dinâmicas de poder dentro da nossa sociedade. Então, quando no que tange um lugar de trabalho, além da própria hierarquia que nós conseguimos observar nos ambientes de trabalho, existem diversos atravessamentos no que tange gênero, raça e classe. É importante lembrar que muitas vezes o assédio sexual ele vem combinado não só a partir, né, do uso da desigualdade de poder baseada no gênero, mas também na raça, na orientação sexual. Então, por exemplo, essa mulher lésbica vai sofrer um tipo de assédio sexual específico, né? Não só porque ela é mulher, mas também porque ela é lésbica e a relação dela enquanto mulher lésbica é fetichizada, né? Colocada num lugar não familiar ou não afetivo, e sim de pornografia, né? Ou então esta mulher negra, né? Em que existe também uma desigualdade de poder diante desse supervisor, desse gerente, que além de homem é um homem branco, né? Então também ali existe, né, um debate sobre como essa correlação de forças, essa dinâmica de poder se dá. Não são apenas mulheres as vítimas de assédio sexual, né? Os homens, com toda essa construção de masculinidade, é visto como um tabu falar disso. Falar de sua sexualidade, falar dos limites com relação ao outro, né? E muitos homens sofrem assédio sexual, sofreram abuso sexual e
e não falam sobre isso por um determinado constrangimento. Então, é muito importante também que essa educação com relação à prevenção do assédio sexual, do abuso sexual em qualquer âmbito, também seja pensando a sua multiplicidade, né? Ou seja, como podem ocorrer com qualquer pessoa e a necessidade de falar sobre isso, ou seja, aprender os limites com relação às nossas relações com o outro, mas também o quão é necessário e quão é importante falar sobre isso. Todas essas condutas, assédio moral, assédio sexual, violência de gênero, elas provocam danos muito grandes, no sentido mesmo nos danos psíquicos, sabe? Adoecimentos mentais, depressão, síndrome do pânico. Muitas pessoas ficam adoecidas e tentam cometer suicídio, algumas consumam o suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde alertou muito para essa questão, que a depressão, ela é o mal do século, inclusive no mundo do trabalho. Destrói o ambiente de trabalho. A partir do momento que você acaba trazendo esse fato para dentro da instituição, primeiro um clima de desconfiança, um clima de paixões, de tentar preservar A em relação a B. Um clima, na verdade, que a gente desvia para que o serviço público é formado. Que o serviço público é formado para prestar bem o serviço público. A partir do momento que você tem casos de assédio, esses servidores públicos se voltam para se autoproteger e não prestar bem o serviço público. É um ambiente que se corrompe, é um ambiente que corrói. Causa vários danos, não é? Danos sociais, danos psicológicos, danos físicos. As pessoas tendem a adoecer quando elas se encontram numa situação de violência, porque a violência expressa essa relação de que existe uma força ou um poder que oprime, que domina o outro. E esse outro, ele está numa situação de uma certa vulnerabilidade e não tem, muitas vezes, como reagir. A subnotificação é muito grande. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho, nós tivemos 300 denúncias de assédio sexual, ao passo que de assédio moral, esse número foi acima de 3.000. Ou seja, pode até vir uma indagação, temos poucos casos de assédio sexual? Não. O problema é que nesses crimes, que a gente chama nos crimes sexuais, a culpa sempre recai sobre a vítima. Tem a questão, então, da vergonha, da culpa, da vergonha social, de tudo que é prescrito ali no ambiente de trabalho, que pode ser regra ou não, ouvir as piadas, você foi frágil, você é presa fácil, foi você que provocou. Então, esses são comportamentos jocosos, também violentos. Então, a vítima de violência, ela passa por uma via crucis de discriminação e de preconceito e de medo, muito medo, de denunciar esse opressor. Como romper o ciclo do silêncio? Um movimento que surgiu em Hollywood e se espalhou pelo mundo mostra às vítimas que elas não estão sozinhas. Motivado por uma série de denúncias de assédio sexual no ambiente de trabalho, num ambiente de trabalho bastante específico, que é o setor do audiovisual na produção de cinema em Hollywood. E colocou sob perspectiva a voz das vítimas e de vítimas muitas vezes consideradas mulheres de reconhecimento público, mulheres poderosas, mulheres empoderadas, mulheres com uma série de privilégios também econômicos, geográficos, raciais, e essas mulheres também foram vítimas. Quando uma vítima levanta sua voz contra um agressor, ela não só ressignifica e busca reparação para o seu trauma e para a sua história, ela também inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. E com isso, ela evita que este abusador siga cometendo abusos. É natural que as pessoas que testemunhem situações de assédio, elas se calem, elas finjam que não estão percebendo nada. E aí, por que fazem isso? Porque elas temem também ser a próxima vítima. Mas é importante essas pessoas não terem essa postura. Claro que na hora a gente compreende quando elas dizem, olha,
é uma pessoa que pode nos causar mal, pode provocar a nossa demissão, a nossa transferência, a perda de uma gratificação, nunca mais eu consegui crescer naquela empresa. Então, às vezes, fazem com que esse temor, elas silenciem, elas se retraiam, não queiram testemunhar sobre aquela conduta. Mas é nessa hora que a gente diz que o papel da testemunha é importantíssimo, porque quando ela deixa de testemunhar, ela não está deixando de correr o risco de ser a próxima vítima, porque aí o assediador vai ter mais campo ainda para praticar o assédio. A gente tem que fazer um trabalho de incentivar pessoas que vejam que alguma coisa errada esteja acontecendo, que eles falem, né? A gente, culturalmente, no Brasil, tem que lutar contra essa questão, né? De falar assim, olha, conversa dos outros, eu não me meto, e de falar, não, eu tenho aqui coisas que eu estou vendo de errado, e é sim a minha obrigação de relatar. Não é que eu posso ou não relatar. É falar que você não relatar algo que você está vendo, você começa a ser parte do problema. Talvez a nossa maior dificuldade seja a prova, a produção das provas, porque são comportamentos que se ocorrem, digamos, no escuro, né? Ocorrem preponderantemente de forma invisível, né? Mas não se faz em público. Mas hoje nós temos as chamadas provas digitais, né? Nós vivemos num mundo informatizado. As provas digitais poderão facilitar, né, essa produção. O Ministério Público do Trabalho disponibiliza em seu site um canal de denúncias. Quando a pessoa for fazer a denúncia, qual é a orientação que nós damos? Que, obviamente, ela pode se resguardar e ficar em anonimato. Mas durante a apuração, às vezes algumas situações precisam ser esclarecidas, até para possibilitar a continuidade das investigações. Então, que ela ali no formulário de denúncia, ela, ao fazer a denúncia, ela coloque já todos os dados, as circunstâncias, se puder juntar as provas de que já dispõe, para facilitar esse trabalho de apuração. Além, obviamente, da prova testemunhal, que é relevantíssima. Inclusive, no assédio sexual, tudo funciona como prova. Digamos, o assediador mandou um convite, mandou uma mensagem de texto, aquilo é uma prova. Mandou uma mensagem de WhatsApp, fez um comentário ali nas redes sociais da vítima, Facebook, Instagram, aquele comentário ali a gente já pode extrair. Né? Mandou um presente para a vítima, né? Acontece muito isso, manda para a casa da vítima uma lingerie, flores, bombons. Então, assim, são muitas as situações e essas situações sempre elas vão deixar rastro. No setor privado, algumas empresas trabalham com consultorias especializadas em receber denúncias. Quanto maior a empresa, mais relevante essa questão, ela, de certa forma, é uma garantia que o funcionário tem de levar uma mensagem para o andar de cima, de uma forma anônima, se necessário for, ou confidencial, quer dizer, ele pode acabar se identificando, mas isso vai ser preservado, não tendo que passar por uma hierarquia muito grande. Imagina se a gente for fazer uma analogia, que o saque das empresas, né, quando você tem alguma reclamação a ser feita, você ligasse direto para o presidente da empresa. Qual que seria a tua satisfação enquanto cliente e qual que seria a tua percepção de ser atendido? De certa forma, o canal de denúncia faz isso. Ele leva ou diretamente à presidência ou diretamente ao conselho da empresa esses temas. No Serviço Público Federal, um sistema de ouvidorias centraliza as denúncias envolvendo o Poder Executivo e uniformiza os procedimentos. Hoje a gente tem o trabalho de videoconferência, você não coloca mais na mesma sala acusado e vítima. Isso traz um encorajamento na denúncia. Hoje as corregedorias, a gente fez vários eventos e também uma cartilha, o acusado nunca pode estar na mesma sala da vítima. Ele vai estar em vídeo para assegurar ampla defesa, mas com o vídeo fechado, sem aquela questão de aterrorizar ou assediar. As perguntas são feitas via advogado. Quando a corregedoria trabalha de forma diferente, aumenta o número de punições, você encoraja as pessoas a saírem da sua inércia, encoraja as pessoas a saírem do seu ato de vítima para ator, para mudar a cultura daquele órgão, para mudar a realidade daquela instituição. No âmbito privado,
O assediador, ele pode ser demitido por justa causa, com base no artigo 482 da CLT, né? Ele pode ser demandado a pagar uma indenização por perdas e danos à vítima, né? Isso no âmbito trabalhista, no âmbito civil, e ainda ele vai responder no âmbito penal pelo crime de assédio sexual. No âmbito do serviço público, também há responsabilização nas 3 esferas. Na esfera administrativa, o assediador pode responder a um processo administrativo, inclusive vir a ser demitido. Ele também pode ser obrigado a pagar à vítima uma indenização por perdas e danos e responder ao crime de assédio sexual. Se a empresa se mantiver reticente ou não quiser adotar todas essas medidas para não só resolver aquela situação pontual que foi denunciada, mas resolver tudo o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, que está provocando a ocorrência de violências, de assédios, aí a gente ingressa com ação civil pública contra ela, para pedir que ela seja condenada ao cumprimento de determinadas obrigações e, além disso, ela pode vir a ser condenada na obrigação de pagar um dano moral coletivo, porque aquela conduta que ocorreu, né, no seu âmbito, ela não fere apenas a vítima, ela fere a sociedade como um todo. Quando o assédio, de fato, ele é constatado de uma forma plena, a empresa, quando ela trabalha corretamente com o assunto, ela tende a fazer um desligamento por justa causa e dar o acolhimento que a vítima precisa. Pode ser um acolhimento psicológico, pode ser um afastamento temporário, mas isso é muito importante de lembrar que apenas a exclusão de uma pessoa não acaba com o trauma gerado por um assédio. A vítima de um assédio sexual, que é um empregado, ele tem o direito de, no campo trabalhista, de receber todos os consectários próprios de uma despedida sem justa causa. Se equipara a prática do assédio sexual a uma despedida, ele gera o direito para o trabalhador, vítima, de ter o seu contrato indiretamente rescindido pelo empregador. Então, ele vai receber todos esses aviso prévio, férias, 13º integral proporcional, multa do FGTS, vai levantar livremente o fundo. E ele terá também o direito a uma reparação de natureza civil. E a reparação pode se dar por danos materiais e ou morais. O Tribunal Superior do Trabalho entregou recentemente uma proposta para que o Brasil ratifique a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Ela prevê a eliminação de toda e qualquer forma de violência e de assédio nos ambientes de trabalho. E isso se produz como? Por meio não só de uma legislação que ela passa a obrigar os países signatários a produzirem, quer dizer, um conjunto normativo que se preocupe com a prevenção e com a punição do assédio. O objetivo é chegar à eliminação por meio, né, da educação e por meio de legislação interna, né, que enfrente o problema. É importante lembrar que, ainda que ela não tenha sido ratificada, ela já é sim um instrumento jurídico que pode ser utilizado por nós, inclusive com base na autorização que a consolidação das leis do trabalho dá, na ausência de uma norma interna específica sobre aquela determinada questão, a gente se utilize dos instrumentos internacionais. Então, a Convenção 190 trouxe essa novidade, porque até então nós dizíamos que para se configurar o assédio, um dos requisitos era a reiteração, a continuidade, a repetição. A Convenção 190 diz que não, basta uma única conduta. Então é importante já deixarmos isso claro. Uma única conduta pode configurar o assédio moral ou o assédio sexual. É importante discutir, falar abertamente, não ser um tabu dentro da instituição, como fazer um documentário e dar acesso aos servidores, isso é uma boa ideia, mas é importante pensar que a questão não são as relações de poder, elas existem, elas são importantes, e a hierarquia também. A questão é o uso abusivo desse poder. Não são apenas as leis, a gente precisa de uma estrutura, ou seja, de uma sociedade consciente, ou seja, que saibam o que é um assédio sexual, quais são os limites com relação ao outro, né? O objetivo sempre é duplo. É punir o infrator e também o efeito pedagógico é relevantíssimo porque evita práticas
futuras, não só por aquele empregador, por aquela empresa, mas em outros ambientes. O trabalho é um elemento para lhe trazer realização e felicidade. Então, que tenhamos um olhar muito atento e que todos colaboremos, inclusive as empresas e as organizações se conscientizem da sua função social e não esperem ser denunciadas ou serem demandadas para adotar medidas que elas já têm que estar adotando desde o início. A gente tem que focar também na voz e no direito das vítimas de contarem suas histórias e assim inspirarem meninas, jovens adultas que estão hoje passando por violências sexuais e que ainda não têm a coragem de denunciar. É muito importante que nenhuma vítima tem que ou deve fazer nada. Você sofreu uma violência, você passou por um trauma e a culpa não é sua. Somos mais frágeis, sim, e isso não faz da gente mais fraco. Então, denuncie, não tenham medo, corram atrás dos seus direitos, porque graças a Deus eu tenho conseguido superar. Mas quantas mulheres não superaram, né? Quantas mulheres estão aí sofrendo, oprimidas e não tem com quem contar. Então, contem, peçam ajuda, não fiquem caladas. Mostrar que a gente tem o direito, nossos direitos, né? E que, como eu disse, acontece tanto com homem, tanto com mulher quanto com homem. E mostrar para a empresa que não fica impune, né? Então ela tem que mudar, observar, né? A ética profissional dentro do período de trabalho, né? E se atentar a isso, né?